Olá, olá! Vamos agora para a parte 2 da nossa aula sobre a integral de Riemann. Eu tenho a força! Nós vimos na primeira parte da aula, na parte 1, o que é a integral de Riemann e vimos que ela tem uma ideia geométrica por trás, que é o que baseou toda a definição, né? A história das somas superiores e inferiores, você fazer as somas superiores baixarem e as inferiores subirem a ponto das duas se igualarem e a gente poder falar que elas são a área de uma curva, pensando na curva, mas pode ser o gráfico de qualquer função. Quando isso é possível, nós falamos da função ser integrável. Bom, mas aí, claro, fica uma certa dúvida. Nem toda função é integrável, como nós vimos no último exemplo da aula passada. Será que há algum critério interessante para a gente dizer se uma dada função ela é integrável? Ou será que toda vez a gente precisa calcular o supremo das somas inferiores e o ínfimo das somas superiores e ver se igualam? Será que tem um critério mais interessante? Algum outro critério? Alguma coisa que facilite pra gente? É isso que nós vamos tratar nessa aula. Então, bora lá! Aqui temos um primeiro critério para estudar a integrabilidade de uma função, que na verdade é um resultado que nos diz uma condição necessária e suficiente para que uma função seja integrável. Esse resultado, essa proposição diz que uma função f, de novo, naqueles mesmos termos, definida no intervalo AB ilimitada. Essa função ela é integrável se e somente se, dado qualquer vizinhança epsilon do zero, ou seja, dado qualquer epsilon positivo, existe uma partição do intervalo onde a função está definida, tal que a soma superior nessa partição menos a soma inferior nessa partição é menor do que epsilon. Ou seja, uma função definida no intervalo AB, ela é integrável se e somente se a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Dado um epsilon qualquer, existe uma partição que faz com que isso aconteça. Então vamos ver a demonstração desse resultado. Vamos demonstrar esse resultado. Para demonstrar, vamos primeiro supor que a função é integrável. Vamos mostrar então que existe uma partição. Para qualquer epsilon dado, existe uma partição tal que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Bom, observe uma coisa. Se a função é integrável, significa que a soma inferior, a integral inferior e a integral superior coincidem. Mas a integral inferior é o supremo das somas inferiores. A integral superior é o ínfimo das somas superiores. Bom, então esse supremo e esse ínfimo são iguais e nós vamos chamá-lo de I. De I, só para facilitar a nossa vida. Tá? Então temos um supremo e um ínfimo que são iguais a esse I. Bom, dado um epsilon qualquer, a gente pode com certeza exibir uma partição P1 tal que a diferença desse I por um epsilon sobre 2, por esse epsilon sobre 2, é menor do que a soma inferior na partição P1. Como assim? Observa o desenho que não é difícil. Tá aqui o I, né? O I, esse I maiúsculo, ele é o supremo das somas inferiores. Se ele é o supremo das somas inferiores, se eu andar um pouquinho para trás, um epsilon sobre 2 para trás, ou seja, I menos epsilon sobre 2, eu vou encontrar aqui dentro alguém desse conjunto de elementos. Um P1, por exemplo, que faça com que esse f de P1 esteja entre I e I menos epsilon sobre 2. Ou seja, observa pela própria figura aqui, então essa soma ela é maior do que isso aqui. É o que está escrito aqui. A soma é, sim, numa partição P1 é maior do que isso aqui. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, nós podemos garantir aqui I mais epsilon sobre 2, nós podemos garantir que, dado I, se eu andar um pouquinho para lá, I mais epsilon sobre 2. Se eu andar só um pouquinho para lá,
Como o i ele é ínfimo das somas superiores, ele é ínfimo, se eu andar um pouquinho para lá, eu tenho que encontrar alguém desse conjunto de elementos aqui dentro. Existe um P2 tal que essa soma superior de F nessa partição P2 está aqui dentro. Vejam que P1 e P2 não precisam ser as mesmas partições. Uma existe para cá, uma da soma inferior e uma da soma superior para lá. Uma P1 e uma P2. Bom, mas eu não quero que bagunce, eu quero uma mesma partição que satisfaça aquilo que o enunciado da proposição nos diz. Então, para isso, eu vou pegar uma partição conveniente. Eu não vou pegar nem P1 nem P2, eu vou pegar a união de P1 e P2. Porque a união de P1 e P2 contém as duas. Então, P1 união P2 é uma partição, e aí vamos ver o que acontece quando eu faço a diferença da soma superior da partição P pela soma inferior. Como P é a união de P1 com P2, então essa partição é melhor do que P2, do ponto de vista que está mais quebradinha. Então essa soma ela é melhor do que essa soma superior já é menor do que essa, porque o objetivo, lembra, era sempre diminuir as partições, então essa daqui é menor do que essa. Por sua vez, a soma inferior da união, a soma inferior, quando eu faço a união, essa soma superior aumenta um pouquinho, ela é maior do que essa, só que como a gente está tomando com menos, então inverte, fica menor mesmo. Então a soma superior na partição P menos a soma inferior na partição P acaba sendo menor ou igual à soma superior na partição P2 menos a soma inferior na partição P1. Ah, mas isso daqui é menor do que I mais epsilon sobre 2. Ah, mas isso aqui, Szinho, é maior do que I menos epsilon sobre 2. Só que quando eu ponho menos, inverte, fica menor do que menos I mais epsilon sobre 2. Então isso menor do que isso e isso menor do que isso, só com sinal trocado. E olha só o que vai acontecer. Vai acabar cancelando o i, vai ficando epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, epsilon. Achamos uma partição cuja soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Então a ida está demonstrada. E a volta? Agora a gente vai supor o seguinte. Dado qualquer epsilon, existe uma partição que agora eu vou chamar de Q. Tá? Só para não causar confusão na hora de demonstrar. Vamos chamar a partição de que existe uma partição Q, que depende do epsilon, tal que a soma superior nessa partição Q menos a soma inferior é menor do que epsilon. Vou chamar essa aqui de triângulozinho. Bom, nós sabemos que a integral inferior é sempre menor ou igual à integral superior. O que significa, então, que o supremo das somas inferiores é menor ou igual ao ínfimo das somas superiores. Essa é a definição das integrais superiores e inferiores. Bom, supremo menor ou igual ao ínfimo. O que a gente quer mostrar é essa igualdade, que é o mesmo que mostrar essa igualdade. Então vamos supor que não seja igualdade. Vamos supor que seja menor. Suponhamos que essa desigualdade seja estritamente menor. Não seja igual, seja menor. Bom, mas se o supremo é menor do que o ínfimo, de tudo isso aqui, então eu posso falar que ínfimo menos o supremo é positivo. Ínfimo de todas as somas superiores menos o supremo de todas as somas superiores é número positivo, e eu vou chamar então de epsilon. Essa sacadinha, eu vou chamar de epsilon, essa é a diferença desse menos esse, que com certeza é maior do que zero, porque eu estou supondo que não é igual. Então esse vai ser o nosso epsilon. Com esse epsilon, tomado aqui de propósito, por hipótese, existe uma partição Q que satisfaz isso aqui. A soma superior em Q menos a soma inferior é menor do que epsilon. Para esse epsilon, existe um Q que faz isso. Então, vamos lá. Então, quer dizer que o epsilon, por hipótese, triângulozinho lá, ó, é maior do que soma superior menos soma inferior menos soma inferior nessa Q. Por sua vez, a soma superior ela tem que ser maior ou igual ao ínfimo de todas as somas superiores. Afinal de contas, o ínfimo sempre tem que ser menor do que todos os elementos que estão aqui. Em particular esse. Então esse é maior ou igual ao ínfimo de todos. Por sua vez, essa aqui, essa soma inferior, tem que ser menor ou igual ao supremo de todas. Essa tem que ser menor ou igual ao supremo de todos. Mas quando eu pego o menos, acaba ficando maior ou igual. Troca o sinal, troca a desigualdade. Então, menos a soma inferior em Q é maior ou igual a menos o supremo de todas.
Acontece que ínfimo menos supremo é o epsilon que nós definimos. Aí, afinal de contas, então tivemos que o epsilon é maior do que o epsilon. Como que o número é maior do que ele mesmo? Absurdo. Conclusão, não vale a desigualdade estrita, vale a igualdade. É igual, o supremo é igual ao ínfimo, ou seja, a soma inferior é igual à soma superior. A integral inferior é igual à integral superior. E se essas integrais são iguais, é porque a função, então, é integrável. E aí o teorema está demonstrado. Daqui a pouco nós vamos demonstrar um resultado excelente na teoria de integral de Riemann, que vai nos dar um critério ótimo para saber se uma função é integrável. Quando uma função é integrável em determinadas situações bastante interessantes, que vão nos economizar muitos caminhos. Mas antes de chegar nesse resultado, eu preciso de um lema. Esse lema fala o seguinte: pega uma função definida no intervalo fechado que seja contínua. Se ela é contínua, significa que ela é contínua em todo ponto desse intervalo. E você deve lembrar que ser contínua num ponto significa que, dado qualquer epsilon, existe um delta, todos positivos, tais que, para x próximo do x0, x menos x0 em módulo menor do que epsilon, implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon. x0 é esse ponto fixado em que a função com certeza é contínua. Aqui eu estou variando um pouquinho. Pega a função contínua, se ela é contínua em todo ponto. Então, dado qualquer epsilon, existe um delta, tal que eu não fixei um ponto onde ela é contínua, eu estou dizendo que é para qualquer coisa. Então, dados quaisquer x1 e x2, faltou dizer aqui, para quaisquer x1 e x2 no domínio, quando x1 menos x2 em módulo for menor do que epsilon, implica que f de x1 menos f de x2 em módulo é menor do que epsilon. Vejam que isso aqui parece muito a definição de função contínua, com uma exceção. Eu não fixei o ponto em que ela é contínua. Eu digo que ela está sendo contínua, de certa forma, para quaisquer pontos que eu pegar ali dentro. É a mesma definição, só que trocando um ponto fixado por quaisquer par de pontos x1 e x2. É bem parecido. Mas nesse caso, nós dizemos que a função, quando acontecer isso aqui, ela é uniformemente contínua. Portanto, esse lema está nos dizendo o seguinte: se uma função é contínua, então ela é uniformemente contínua. Dá para pensar e concluir que a volta é verdade? Não é. Mas a gente vai provar só isso aqui, que é o que nos interessa para o resultado que vem a seguir. Se eu tiver uma função contínua, então ela é uniformemente contínua, o que significa que, dado epsilon, existe um delta tal que para quaisquer pontos x1 e x2 que eu pegar no domínio, a diferença deles sendo menor que epsilon implica que a função calculada nesses pontos, a diferença delas, é menor do que epsilon em módulo. Tá bom? Vamos demonstrar esse lema. Vamos demonstrar esse lema então. Lembrando que esse lema diz: se uma função é contínua, então ela é uniformemente contínua. Suponha que uma função contínua não seja uniformemente contínua. Suponha que a tese não é válida. Ou seja, suponha que a função que é contínua não é uniformemente contínua. O que significa? Significa que eu nego a tese que estava escrita no lema. Onde era para todo vira existe, onde era existe vira para todo. Ou seja, existe um epsilon tal que para todo número positivo existe um par de x1 e x2. Só para facilitar a notação, nessa demonstração eu vou chamar de x e y. Existe um par de x e y no intervalo fechado AB, tais que a diferença de x por y em módulo é menor do que epsilon, mas a diferença de f de x por f de y não é menor do que epsilon, ou seja, maior ou igual. Tá? Negamos lá a tese. Bom, se vale para todo delta positivo, pega uma sequência interessante. Pega 1 sobre n no lugar do delta. E aí faz esse n variar nos naturais. N igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Observe que essa sequência sobre n, converge para zero como sequência. Pelo que está escrito, existem x e y que satisfazem essa propriedade. Ou seja, existem xn e yn, porque para cada n eu vou obter um x e um y. Vamos chamar de xn e yn. Existem xn e yn que satisfazem isso. Xn menos yn em módulo é menor do que delta, e a diferença de f de xn por f de yn é maior ou igual a epsilon. Certo? Pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, nos garante
que essa sequência xn eu não sei se ela converge. Não sei se ela converge, mas tem uma subsequência dela que converge. Tem uma subsequência xnk dela que converge para um ponto que eu vou chamar de C. Vejam, essa subsequência converge para um ponto C que está no intervalo fechado AB. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Bom, então vamos ver o que acontece com a YN. Eu vou pegar os mesmos índices da subsequência XNK, ou seja, eu vou pegar os YNKs e vou fazer a diferença para esse C que apareceu aqui. Quando eu fizer essa diferença e usar a desigualdade triangular, isso vai dar YNK menos XNK mais módulo XNK menos C. Abri, coloquei o XNK aí no meio e abri pela desigualdade triangular. Isso aqui, por hipótese, é menor do que delta, que é 1 sobre NK. E isso aqui, não mexi. Agora, a gente conclui então que essa parte é menor do que essa aqui. Se eu usar, fizer isso aqui, o NK tender a infinito, observem então que aqui o XNK vai convergir para C, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, logo isso aqui, que é maior ou igual a zero, está indo para zero, segue do teorema do confronto que esse aqui também vai para zero. Ou seja, o YNK está pertinho do C, está convergindo para C, segue o teorema do confronto que o YNK está convergindo para C. Bom, então quer dizer que eu obtive uma sequência de pontos que estão indo para C, XNK e YNK que também estão indo para C. Como por hipótese a função é contínua, eu posso aplicar f dos dois lados, tanto aqui quanto aqui, porque a função é contínua. Então f de XNK vai convergir para f de C e f de YNK vai convergir para f de C, o que está escrito aqui. F de XNK convergindo para f de C e f de YNK está convergindo para f de C. Então quer dizer que se eu fizer a diferença aqui, tem que convergir para a diferença aqui. F de XNK menos f de YNK tem que ser f de C menos f de C. Opa, mas f de C menos f de C é zero. F de XNK menos f de YNK está convergindo para a diferença, que é zero. Então vê se você entendeu. A imagem da função f em toda a subsequência XNK, ela está próxima o suficiente da imagem da função na subsequência YNK. A diferença está convergindo para zero. Mas isso não é possível devido a esta parte aqui. Isso aqui nos diz que esse XNK e YNK não foram tomados para satisfazer isso aqui. Diz que o f de XNK menos o f de YNK são maiores ou iguais, todos eles, para todo o NK, são todos maiores ou iguais a um certo epsilon. Ou seja, eles já estão devidamente longe do zero. Como é que eles podem convergir para zero? Absurdo. E se é absurdo, onde é que surgiu o absurdo? Deus supor que a tese não era válida. Conclusão, eu tinha uma função contínua, ela sim, então, tem que negar isso aqui, ela sim tem que ser uniformemente contínua. Toda função contínua, então, é uniformemente contínua. Agora sim, então, temos um teorema, um resultado muito forte, muito bom pra gente. Muito bom mesmo. Porque esse teorema diz o seguinte: se eu pegar uma função definida no intervalo fechado, em R, se ela for contínua, então ela é integrável. Opa! Toda função contínua é integrável. Toda função contínua é integrável. Isso é um baita de um resultado. Porque nós conhecemos um monte de funções contínuas, as funções polinomiais, constantes também, as funções seno, cosseno, exponencial, logarítmica, etc, etc. Essas todas são contínuas. E se são contínuas, são integráveis. A ideia da continuidade é a mesma da curva bonitinha. A curva, faz sentido que eu pense em achar a área abaixo dessa curva. Então, é isso que nos diz esse resultado. Se uma função é contínua, ela é integrável. Não vale a volta. Não é verdade a volta. Tá? Não é verdade se a função é integrável, então ela é contínua. Não, não. Mas vale a ida, que é ótimo. Nos dá uma condição muito forte. Se eu conheço uma função contínua, eu não preciso me preocupar com as somas superiores e inferiores e não sei o que, não sei o que. Não, eu já posso garantir que ela é integrável e ponto. E sair fazendo conta de integral com ela. Então vamos demonstrar esse resultado.
A demonstração desse importante resultado, que diz que toda função contínua integrável, é assim. Como a função é contínua, então segue do lema anterior. O lema anterior que nós acabamos de demonstrar nos diz então que uma função contínua ela é uniformemente contínua. Que significa isso mesmo, que para todo epsilon existe um delta tal que para cada par de pontos x1 e x2 no intervalo fechado AB, se eles estiverem próximos em módulo menor do que delta, então a imagem deles pela função, a diferença em módulo é menor do que epsilon. Bom, então, pegando um epsilon qualquer, já considera desde o começo um epsilon qualquer, existe um delta que faz essa propriedade acontecer. Bom, já que existe esse delta, vamos tomar uma partição do intervalo fechado AB que leve esse delta em consideração. Pega uma partição desse intervalo AB em que todos os intervalos formados sejam exatamente iguais em comprimento e iguais a delta sobre 2. É positivo, então delta sobre 2 é um valor positivo. Então olha só, de A até B eu estou repartindo igualzinho em N intervalos. Em N intervalos, esse N pode ser qualquer a princípio. Em N intervalos, bom, qualquer não, vai ter que satisfazer essa propriedade. N intervalos de tamanho delta sobre 2. Eu estou chamando essa partição então de pontos T0, T1, T2, T3, etc. Esse N vai ser determinado pelo delta, tá claro? Então pega a partição e divide ela em N intervalos que forem necessários, todos eles de mesmo tamanho, delta sobre 2. E chama essa partição então de T0, T1, T2, etc. Em cada intervalinho desse, a função tem que atingir um máximo e mínimo. Bom, por que eu sei que ela tem que atingir um máximo e mínimo? Primeiro porque a função é limitada, graças ao quê? Ao fato dela ser contínua no intervalo fechado. Contínua no intervalo fechado tem que ser limitada. Então, bom, aqui tem que ter um máximo e um mínimo, aqui também, assim por diante. Então, em cada intervalo TJ menos 1TJ, tem que existir um máximo e um mínimo. E esses máximos e mínimos, que nós denotamos por M maiúsculo e M minúsculo J, são atingidos por pontos no intervalo AB. Então, tem lá um x1 e um y1, um que vai no máximo, outro que vai no mínimo. O x1 vai no máximo e o y1 vai no mínimo. Isso em cada intervalo. Então, tome xj e yj no intervalo tj menos 1tj, o xj atingindo o máximo e o yj atingindo o mínimo. Bom, e aí, então, se eu fizer a diferença desse xj, que atinge o máximo, e desse yj, que é o que atinge o mínimo, como eles estão dentro do intervalo de tj menos 1 a tj, é claro que a diferença deles não pode ser maior do que o tamanho máximo do intervalo, ou seja, tj menos tj menos 1, que por sua vez nós sabemos que é igual a delta sobre 2. E se é igual a delta sobre 2, então é menor do que epsilon. Portanto, o cara que atinge o máximo e que atinge o mínimo, a diferença deles em módulo é menor do que o delta. Mas como a função é contínua e, portanto, uniformemente contínua, por hipótese, né? Segue então que quando eu calcular a função deles, f de xj menos f de yj, eles têm que ser menor do que epsilon. Para qualquer epsilon. Bom, mas f de xj é o máximo, f de yj é o mínimo, o máximo menos o mínimo é positivo, eu posso tirar o módulo, e ser menor do que epsilon. Se é menor do que um epsilon, posso supor que é menor do que um epsilon sobre b menos a. Lembra que b menos a é a diferença dos extremos do intervalo, então é positivo. Então isso aqui eu posso supor que é menor do que epsilon sobre b menos a. De acordo? Então, vamos fazer a diferença da soma superior nessa partição P que nós tomamos pela soma inferior nessa mesma partição P. Tá certo? Soma superior menos soma inferior. Aplicando a definição, nós temos esse aqui é o somatório dos mj, esse aqui dos mzinho j, ou seja, já aplicando direto, já colocando em evidência e tal, isso é o somatório de 1 até n, de máximo menos mínimo em cada intervalo, tj menos tj menos 1, que são os extremos de cada intervalo. Acontece que mj menos mj, por que está aqui em cima, né, é menor do que epsilon sobre b menos a. E aqui fica tj menos tj menos 1. Acontece que epsilon sobre b menos a é constante, então pode sair para fora. E se sai, sobra esse termo. Acontece que isso aqui é T1 menos T0,
mais T2 menos T1, cancela o T1, mais T3 menos T2, cancela o T2, e vai ficar o T0 e vai ficar o último que é o Tn. O T0 é o A, o Tn é o B, mesma ideia que nós fizemos no vídeo anterior, isso aqui é B menos A. E se isso aqui é B menos A, é epsilon sobre B menos A vezes B menos A, cancela e fica epsilon. A soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Onde é que nós já vimos isso? Soma superior menos soma inferior ser menor do que um epsilon. A gente pegou um epsilon qualquer no começo dessa demonstração. Dado um epsilon, a gente exibiu, existe uma partição P, tal que a soma superior menos a soma inferior nessa partição é menor do que epsilon. Aquela proposição do começo dessa aula de hoje, de agora, que vocês estão assistindo, proposição 1, diz que soma superior menos soma inferior é menor que epsilon, implica que a função é integrável. É a condição suficiente e necessária para que uma função seja integrável. Então, devido àquela proposição, a função é integrável. Moral da história, toda função contínua é integrável. Baita resultado. E além desse grande resultado que acabamos de demonstrar de que toda função contínua é integrável, tem esse teorema 2 aqui, que nos fala que toda função monótona, ou seja, crescente ou decrescente, seja estritamente ou não, desde que ela também seja limitada, porque nós não definimos integral para funções que não sejam limitadas, então toda função limitada e monótona, sim, é integrável. Se eu pegar uma função que é limitada e monótona, ela sim é integrável. Então nós temos aqui mais um conjunto, mais uma família de funções integrável. Uma função que seja monótona também é integrável, desde que ela seja, claro, limitada, porque nós não definimos esse conceito para funções não limitadas nesse intervalo. Tá bom? Vamos demonstrar então esse teorema, mas antes de demonstrá-lo, eu gostaria de convidar você a parar um pouquinho e pensar. Como é que você demonstraria? Tenta começar. Usando partição mesmo. Que partição você tomaria? Tenta usar aquela proposição 1 do começo. Como você poderia demonstrar esse teorema? Teorema, vamos pensar. Tem que demonstrar. Você está pensando? Vamos ver como é que faz. Vamos pensar. Pegar um dado um epsilon, exibir uma partição, ter máximo e mínimo. Se ela é monótona, máximo e mínimo vai ser onde? Vamos pensar. Bom, se você pensou em usar a proposição 1, então você pensou começando assim. Pega um epsilon positivo qualquer. Tem que exibir uma partição cuja diferença da soma superior pela soma inferior é menor do que esse epsilon. Então vamos exibir essa partição. Sem perda de generalidade, como a função ela é monótona, vamos supor, por exemplo, que ela seja estritamente crescente. Podia ter suposto que ela é estritamente decrescente, ou só decrescente, enfim. Mas suponha que ela seja estritamente crescente, ou seja, ela está subindo. Para cada ponto que eu pegar anterior ao outro, a imagem da função já é maior. Bom, pega uma partição de AB que tem a seguinte característica. O comprimento de cada intervalo de xj é menor do que epsilon sobre a função calculada no B menos a função calculada no A. Epsilon sobre f de B menos f de A. O comprimento é menor do que isso. Mas como é que eu vou pegar um comprimento menor do que y? Menor do que isso? Sei lá, pega a metade. Pega isso sobre 2 para todo mundo. Pega uma partição que tem essa característica. Intervalo de comprimento menor do que isso. Ponto. Existe essa partição? Existe. Bom, como a função é estritamente crescente, em cada intervalo, o xj menos 1 e o xj está na frente do j menos 1. Portanto, a imagem do xj está acima da imagem do xj menos 1. Portanto, e aliás, além de tudo, ela é crescente nesse intervalo. Conclusão, o f do xj é o máximo e o f do xj menos 1 é o mínimo. Esse é o máximo, esse é o mínimo. Aqui é máximo, aqui é mínimo. O resto está subindo. Em cada intervalo, o máximo está nos extremos. Extremo direito é o máximo, extremo esquerdo é o mínimo, porque ela é crescente. Então, vamos calcular a diferença da soma superior pela soma inferior. Soma superior menos soma inferior na partição P é aquela soma dessa menos soma dessa. Ou seja, eu posso juntar de uma vez só como somatório de máximo menos mínimo vezes a diferença dos extremos de cada
intervalo da partição, em cada partição, aliás, da partição. Mas o mj menos o mj aqui é a imagem do xj menos a imagem do xj menos 1. Tá aqui. E isso daqui foi tomado por hipótese menor do que... Opa, tá errado aqui. F de B menos F de A. Foi tomado menor do que F de B menos F de A. Bom, o que acontece? Que é menor do que F de B menos F de A. A gente pode pegar isso aqui e pensar assim, isso aqui é uma constante? Sai para fora. Sai para fora. Então saiu. Agora ficou esse somatório. Esse somatório é aquele somatório de novo de coisas alternadas que vão se cancelar. Fica o f de x1 menos f de x0, depois o f de x2 menos f de x1, que vai cancelar o f de x1, e assim por diante vai ficar só o primeiro e só o último. Ou seja, vai ficar só o f de b menos o f de a. Aqui também, né? Tinha copiado errado. F de b menos f de a. Aqui estava lá epsilon sobre f de b menos f de a, está aqui ainda, mas isso aqui tudo vai ficar só o primeiro e o último. Vai ficar o último, que é f de b menos f de a, que era o primeiro. Vai ficar isso aqui, que ao cancelar vai dar só epsilon. Portanto, dado um epsilon, exibimos uma partição tal que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. A proposição 1, que nós demonstramos no começo dessa segunda parte da aula, nos diz que a função é integrável. E nós vamos demonstrar mais um teorema na sequência que nos diz quando uma função é integrável, diz uma condição necessária e suficiente para quando uma função é integrável. Mas para esse teorema nós precisamos de uma definição nova, que é a definição de conjunto de medida nula. Um subconjunto dos reais, a gente fala que ele tem medida nula. O que é medida nula? Imagina, se ele for pequenininho, né? Tem medida nula se ele não vale quase nada, entre aspas. O que significa isso? Oficialmente é isso aqui. Um conjunto tem medida nula se para todo epsilon positivo existe um intervalo aberto, que vai de AK até BK, que nós vamos denotar por IK, para cada natural. Então, se eu variar o K de 1 até infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou sempre exibir intervalos assim, tais que o x está na união desses intervalos todos, nessa união de infinitos intervalos. O x está na união desses intervalos todos, e mais ainda, a diferença dos extremos desses intervalos, quando eu fizer a série de todas elas, a soma de todas elas, que pode ser uma série, isso for menor do que o epsilon, ou seja, pequenininho. A soma dos intervalos é menor do que o epsilon. Tá? Então isso é um conjunto de medida nula. Um exemplo. Todo conjunto finito, ele é de medida nula, e todo conjunto enumerável, por exemplo, os racionais, também é um conjunto de medida nula. Todo conjunto finito ou enumerável é um conjunto de medida nula. Tá certo? A gente não precisa se preocupar com essas demonstrações nesse curso, porque é um curso introdutório, mas é legal pensar os porquês disso aqui. Se alguém quiser pensar, por que em conjunto finito, por exemplo, e depois de fazer o finito, por que enumerável também tem essa característica de ter medida nula. E o último teorema que nós vamos falar sobre critério de integrabilidade, quando é que uma função é integrável ou não, é esse teorema aqui, teorema 3, que fala o seguinte: pega uma função de novo limitada definida no intervalo fechado, como estamos fazendo durante toda essa aula. Essa função ela vai ser integrável se e somente se o conjunto dos pontos em que essa função não é contínua tem medida nula. Então a gente pega uma função e olha onde é que ela não é contínua. Aqui, 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 aqui. Ah, tá bom. Esse aqui, aqui, aqui forma um conjunto de medida nula? Se sim, a função é ainda integrável. Se não, não é. Note que se a função é contínua, então não tem ninguém onde ela não é contínua, então realmente ela é integrável. Bom. Mas pode ser que a função f seja descontínua em alguns pontinhos, uma quantidade finita de pontos. Ainda assim ela é integrável. Pode ser que a função não seja contínua em uma quantidade inumerável de pontos. Ainda assim ela é integrável. Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas lembra o exemplo da parte 1, que é aquela função 0, 1, se o x for racional vale 0, se o x for irracional vale 1. Aquela função ela não é contínua. Por isso que a função não é integrável.
Mas onde é que ela não é contínua? Em nenhum ponto. Não é só nos racionais. Em todos os racionais e irracionais ela não é contínua. Ela não é contínua em nenhum ponto. Ou seja, o conjunto dos pontos de descontinuidade daquela função que nós vimos no final da aula passada, da primeira parte da aula, dessa aula, é os reais. Os reais não têm medida nula, portanto aquela função não é integrável. Então aqui está um outro critério, o terceiro critério mais geral, né, de integrabilidade de funções. E para fechar esta aula, nós vamos apenas relembrar resultados que você já deve conhecer do curso de cálculo sobre propriedades de integral. Nós não vamos demonstrá-los aqui, tá? Porque temos outros objetivos mais amplos. Mas são resultados também que não são difíceis de demonstrar na sua maioria, talvez valha a pena você tentar um ou outro, mas estão disponíveis nos livros que nós costumamos usar como bibliografia. Por exemplo, os livros do Elon, o livro do Geraldo Ávila, ou o livro do Di Jairo, por exemplo, que estão lá demonstrados essas propriedades. Vamos enunciá-las apenas e terminamos por aqui. Sejam duas funções f e g definidas no mesmo intervalo fechado e que sejam integráveis. Então, estou supondo que temos duas funções f e g definidas no mesmo intervalo e que sejam integráveis. Então, valem algumas propriedades. Primeira propriedade. Se eu pegar dois pontos no intervalo AB, um menor do que o outro, então eu posso falar que o intervalo de C até D está contido no intervalo AB. E aí a função eu posso, em vez de definir ela no intervalo AB inteirinha, restringi-la e defini-la no intervalo CD. A função restringida é apenas nos pontos CD. Claro, se ela é definida, se ela era integral em tudo, então ela é integrável. Aliás, se ela era integrável em tudo, ela vai ser integrável nesse pedacinho menor. Em particular, temos a propriedade P2 que diz mais ainda. Pega um ponto qualquer dentro do intervalo AB. Então, se eu restringir essa função de A até C e de C até B, ela vai ser integrável. É o que diz a propriedade 1. Mas a propriedade 2 diz mais. A integral de f de x dx de A até B pode ser separada em duas. De A até C e depois de C até B. De A até C e depois de C até B. Ou seja, eu quero calcular a integral no intervalo assim. Então eu calculo até um certo C e depois dele eu posso fazer isso. Somar os resultados vai dar igual a integral primeira. E falando em soma, a propriedade 3. Se eu tenho duas funções f e g nas mesmas condições lá integráveis, a soma delas, que está definida no mesmo intervalo AB, também é integrável. E a integral da soma é a soma das integrais. Propriedade 4. Se eu pegar um número real e fizer o produto desse número real pela função, o que significa isso? Pega o valor da função e multiplica por alfa. Né? Então a função estava lá, dava o seu valor, você multiplica por alfa todas as imagens da função. Bom, então temos a função alfa_f. Ela também é integrável desde que a f seja. E aí, ao calcular a integral, eu posso colocar o alfa para fora. O alfa pode sair para fora da integral. Então, alfa f de x dx é a mesma coisa que alfa integral de f de x dx. Bom. Quinto, se eu fizer o produto de duas funções integráveis, f e g, o produto também é integrável. Mas aqui eu não posso falar que a integral do produto é o produto das integrais. Eu não posso. Mas existe a integral de f e g. Beleza? E a divisão, será que existe? Bom, a divisão de duas funções f e g integráveis também é integrável desde que a função de baixo esteja um tanto quanto longe do zero. O que significa isso? Que existe um número real k, que é positivo, tal que toda a função g está acima desse k. Quer dizer, tem um certo limite ali, a função está para cima, e esse limite é um pouquinho acima do zero, e está todo mundo da função acima desse certo limite. Ou seja, a função está longezinha do zero. A função de baixo. Então, uma função integrável f, uma g que está um pouquinho longe do zero, f sobre g é integrável. E mais duas propriedades. Propriedade 7. Se eu tiver uma função que é menor ou igual a outra, a f e a g são integráveis, definidas em AB de novo. Mas se uma for menor ou igual a outra sempre, para todo ponto do domínio AB, então eu posso jogar a integral dos dois lados. Eu posso falar que a integral de a até b da f de x é menor ou igual à integral de g de x de a até b. Não inverte a desigualdade, mantém a desigualdade. Se era menor ou igual, mantém menor ou igual. E última propriedade que eu vou mencionar é:
Se a f é integrável em AB, então a função módulo de f de x também é integrável. E mais do que isso, tem esse resultado aqui. Quando eu calcular o módulo da integral de f de x de a até b, eu falo que isso aqui é menor ou igual, é possível provar que isso aqui é menor ou igual à integral do módulo. O módulo entra para, permito a redundância, entra para dentro da integral. Mas aí não vale a igualdade, é menor ou igual. O módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Tá bom? Como eu disse, essas propriedades todas podem ser encontradas, seja nos livros do Elon, de análise real, seja em algum livro do Geraldo Ávila também de análise real, ou por exemplo no Análise 1 do de Jairo também, que é um excelente livro. Todos esses a gente pode encontrar a demonstração dessas propriedades, apesar de que algumas delas acho que vale a pena você tentar demonstrar como exercício. Tudo bem? Então com isso nós terminamos essa segunda parte da aula de integral de Riemann. Fica faltando aí a terceira parte. Essa terceira parte já é mais sobre o cálculo em si. Nós vamos ver como é que relacionamos integral de Riemann com derivada e provamos o teorema fundamental do cálculo e algumas consequências bastante interessantes disso. Tudo bem? Até a terceira parte.